Velozes e Furiosos marcou toda uma geração com carros modificados e o mundo das corridas clandestinas, ou chamados rachas, com seu primeiro filme sendo lançado em 2001, se tornando uma franquia de sucesso que ultrapassou a marca de 7 bilhões de dólares. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para os próximos episódios sobre cinema e já deixe aqui nos comentários qual o seu carro preferido de Velozes e Furiosos. Fala comigo! Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo, e hoje falaremos sobre o primeiro filme da franquia, Velozes e Furiosos 1, onde os filmes ainda falavam sobre carros personalizados e não era uma corrida de carros contra submarinos como foi no oitavo, né, Léo? Cara, o primeiro filme tem história, né? Incrivelmente. Faz sentido, é um bom filme de você acompanhar, né? Um bom filme de ação. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, que a franquia foi ladeira abaixo, apesar de ser comercialmente muito bem sucedida, como você falou no início, né? Mais de 7 bilhões. É uma fábrica de dinheiro, né? Mas esse primeiro ainda era um filme, né? Os diretores, né? Todo mundo ali se preocupou com o roteiro, não só com as cenas de ação, né? Foi um marco no Brasil, né, cara? Esse filme estourou de uma forma impressionante. E eu lembro, né, que a gente ainda era bem novo. E logo em seguida, né? Lançaram os jogos do Need for Speed Underground. Eu associava muito os dois, né? Você tinha o carro, né? Você botava neon, botava nitro, configurava o carro do jeito que você queria ali. Eu pensava, né, que eu tava, tô no Velozes e Furiosos, sou o Torito, né? Exatamente, tu conseguia comprar ali o Civic, podia rebaixar, botar ele preto, verde, como foi nas cenas lá, ou poderia fazer como os carros do Paul Walker ali, do Brian O'Connor, né? E realmente o que você falou, foram duas coisas que marcaram a mesma geração ali, né? A nossa geração. Eu alugava muito o DVD na época, é o que você falou, a gente era novo e a gente se via ali nos filmes através dos jogos, né, do Need for Speed. Realmente é um filme que tem história, os três primeiros, como a gente falou no episódio passado também, que a gente gravou, teve história, tanto esse quanto o mais Velozes e Mais Furiosos. O próprio Desafio em Tóquio também é muito bom. Eram filmes que tinham essa história, bebiam dessa fonte que a gente sempre fala aqui, de ter uma história, mas contar bem também a parte da ação, não deixar de lado uma coisa, não abre mão da outra, né? Cara, é um filme que eu gosto bastante, pois ali é o que a gente conversou, ele foi se perdendo, foi criando coisas megalomaníacas, como a gente citou aqui, do 8 que tem corrida contra submarino, o 6 o cara se taca de uma ponte e dá tudo certo, ali tem tanque de guerra, pra tu ver, pra ter uma noção assim. Rio, eles roubam o cofre, né, e saem pelas ruas do Rio, que eu não sei até hoje onde é, carregando um carro forte que não tem um engarrafamento, né? Então, assim, realmente se perderam no personagem, né? É uma questão que eu até vi que o Paul Walker, ele gostava mais dessa questão do underground, né? De ser uma coisa fora da lei e tal e tudo mais. E ele até tinha essa questão mais viva nele, né? Só que, devido ao sucesso comercial que a gente foi falando, meio que o estúdio, né? Ele vai meio que tomando um pouco das rédeas também ali. Claro que o Vin Diesel também fez as consultorias lá, viu que funcionava, então ele foi abrindo mão mais dessa história que tem nos primeiros filmes ali, né? O diretor disse que foi uma inspiração pra ele, né? Que foi essa questão do filme Caçadores de Emoções, né? Que tem o Keanu Reeves, né? Tem o Patrick Swayze também. Que essa questão do policial que se infiltra num grupo ali pra poder descobrir quem que tá cometendo os crimes, né? Então, é um filme também que tem história e ele vai se perdendo ali porque ele vai se apaixonando. Até pra contextualizar aqui de maneira geral, aproveitando que eu já tô falando sobre a história, o que é a sinopse do Velozes e Furiosos? Tá rolando os roubos de carga de caminhões com carros de alta velocidade, né? E a polícia de Los Angeles começa a investigar, né? O departamento começa a investigar e nisso o Dominic Toretto cai na malha ali da polícia, né? E ele é um dos suspeitos. Pra isso eles colocam o personagem do que vivido ali pelo Paul Walker, o Brian O'Connor, pra poder investigar o mundo das corridas clandestinas, que a gente sabe que o Toretto faz parte, né? Só que ele vai se apaixonando pelo mundo das corridas clandestinas e se apaixonando também pela Mia, né? E com isso ele fica naquela dúvida, pô, continua investigando ou abre mão de tudo isso, né? É legal de você ver essa indecisão dele, né, do Brian durante o filme. Você vê que ele fica amigo do Toretto, né? Ele realmente gosta ali da família, da irmã, né, da Mia, que inclusive é filha de brasileiros, da atriz, tá? A Jordana Brewster. E ele vai se apaixonando por ela e ele vai admirando o cara, né, que faz tudo pela família, pelos amigos ali, ajuda. E o cara é o mais temido ali das corridas, né? Tanto que, né, a primeira parte ali do filme tem uma corrida entre os dois e o Toretto ganha. E o Brian fica, eu quase te ganhei esse aquele. Você nunca chegou nem perto de me ganhar. E o Toretto já com a sua regatinha, né, tão icônica. E outra coisa que esse filme fez foi levar a Corona pro Brasil, né? Acho que o consumo aumentou fortemente depois desse filme. Todo mundo queria ser o Toretto, né? Até você falando dessa questão, foi uma das bebidas mais consumidas devido a essa questão, que nem você tá falando mesmo, da inserção de produtos, né, que a gente fala. Então, tipo, o Marty McFly lá que bebe Pepsi em vez de Coca-Cola, né? No De Volta pro Futuro. A gente vê o James Bond que bebe Heineken, né? Então, tem essas inserções que são caríssimas pra serem colocadas em um filme, mas que tem um retorno financeiro muito bom, né? É o que você falou. Muita gente ficou conhecendo ali a Corona através do Velozes e Furiosos, né? Do Toretto.
E aí o Brian, meio que no final, ele tem uma decisão a tomar, né? E aí o final do filme é muito bom, porque ele revela pro Toretto que ele é um policial. E o maior medo dos caras que são, né, fora da lei ali. E o Toretto fala que ele já foi preso, ele nunca vai voltar. E aí o Brian meio que deixa ele fugir, né? E ali o Toretto ainda fala pra ele, né? Ah, você sabe o que você tá fazendo? Porque, assim, sua carreira na polícia vai acabar, né? E a gente vê nos filmes seguintes que ele acaba depois indo pra essa vida também de fora da lei, né? Até falando disso, cara, tem curta-metragem também, né, do filme. Tem, tipo, entre o primeiro e o segundo tem um curta ali explicando por que ele ainda tá nessa dúvida. Teve final alternativo também. Eles até chegaram a gravar ali. Na teoria, o personagem ali do Paul Walker, né, o Brian, ele pediu demissão pra poder ficar com o Toretto e com a Mia ali, né, na família. Só que aí depois o diretor decidiu que isso ia ficar um pouco estranho e cortaria talvez uma opção ali de ter uma continuação, né, o que acabou acontecendo realmente. Acho que o final é muito bom. Depois eles meio que estragam a franquia, né? A gente até tava comentando que o Vin Diesel ele não aceitou participar do segundo por causa do roteiro. Ele falou: ah, pelo que aconteceu com o meu personagem no primeiro e pelo que vocês querem fazer aqui, não faz sentido eu participar. E ele acaba voltando, acho que é no quarto, né? Isso. E É, o segundo é mais quando. Velozes e Mais Furiosos, ele não participa. No terceiro desafio em Tóquio, ele faz uma pontinha lá no final, ele só aparece assim, aí começa a tocar bandoleiro lá e a pessoa, caraca, o Toretto tá de volta. E aí só depois que ele aparece realmente no quarto filme ali em diante. Que até a franquia, a ordem cronológica é toda diferente. É. O quarto eu ainda acho aceitável. Já é um pouco de forçação de barra, mas ainda passa, né? Aí tem a volta do Toretto e tal. Mas do Operação Rio pra frente, cara, é cada vez pior. Tá até com medo no próximo eles irem lá pra nave espacial e disputar alguma coisa no espaço lá, uma corrida no espaço. Porque submarino já teve, né? Jato, tudo agora. Então o próximo passo é esse. Disseram que eles vão se aposentar no 11º filme, né? Da franquia. A gente já tá no 10º. Na teoria só teria mais um, né? Depende do dinheiro. Se tiver dando dinheiro, eles vão continuar fazendo. E a grande tragédia, né, cara, é que o Paul Walker, não lembro durante qual aí deles, né? Foi no Mas 7º que eles estavam gravando ainda. o cara acaba morrendo num acidente de carro, né? Ironicamente. Já teve homenagem, né? Em algum dos filmes. O filho do Toretto se chama Brian, né? Mas bem infeliz, né? Sim. Eles estavam já gravando o 7º filme, tinha gravado algumas cenas já. Só que é o que a gente fala, né? Quando a gente tá gravando, a gente não grava necessariamente na ordem cronológica. A gente vai priorizando locação pra poder otimizar custo, né? Tipo, então a gente grava a primeira cena e quando que a gente vai precisar daquela locação ali? Ah, na quinta cena, então vamos já otimizar. Se a gente já puder, já grava tudo logo hoje. E aí na hora da edição a gente vai montando de acordo com a cronologia do filme, exatamente. Então tinha cena que tinha gravado mais pra frente, tinha cena do meio do filme, tinha cena do começo. Só que aí, devido ao falecimento dele, eles precisaram ali recorrer ao CGI, né? O computação gráfica, pra poder fazer as cenas. Então tem cenas que são com os irmãos dele, que estão fazendo dublê de corpo ali dele. E aí fizeram a inserção digitalmente ali do rosto, né? Pra poder compor a cena final lá da homenagem, onde eles estão se separando ali e tudo mais. Mas é bem triste mesmo. Parecia que o elenco era bem unido, né? Então todo mundo sentiu muita falta, né? Até nós fãs ficamos meio assim, caraca, que triste. É realmente uma história complicada. Ele era uma das pessoas principais ali da franquia e é difícil pensar num Velozes e Furiosos sem ele, né? É que depois eles ficaram colocando outros atores, né? The Rock, o Jason Statham, viram meio que um mercenários ali de filme de corrida, né? Mas que não funciona. Mas esse primeiro filme é que a gente falou, né, cara? Tem uma história por trás, tem um roteiro, tem uma coisa pensada, né? Sim, sim. E as cenas de corrida ali são ótimas, né? É uma parada que eles têm a questão dos 10 segundos, né? Tipo, do carro mais veloz. Eles vão mostrando essa parte da personalização, né? Tem uma parte lá que, é o que o Léo falou, na primeira corrida ele perde ali, e aí tem uma perseguição e tudo mais. E aí a gente conhece a outra parte ali que tem a outra gangue rival do Toretto ali, né? Que é o Johnny Tran. E aí a gente entende também o outro lado, é o que você falou, tem o lado da família. Então a gente entende que o Toretto é um fora da lei, é um cara ali que trabalha na clandestinidade, mas ele tem a parte legal, né? A gente vai humanizando, que ele não chega a ser um vilão, ele chega a ser um anti-herói, né? Na verdade. Então a gente tem a questão da família, que ele vai acolhendo outras pessoas que não têm família. Então tem um cara lá que é um especialista em carros e tu vê que o pai dele tá preso, então o Toretto é como se fosse um irmão mais velho dele, né? Ele cuida do cara. O outro ele conheceu moleque ainda. A Letty apareceu também que ela curtia carro, ele conheceu ela nova. Então ele meio que vai acolhendo outras pessoas que estão meio que excluídas ali, né? Da galera e eles vão criando essa família que todo mundo se acolhe ali, todo mundo lutar um pelo outro, né? O ponto principal, o núcleo do filme é família, né? Então isso aí é a única coisa acho que não se perdeu ao longo da franquia foi essa questão da família, né? O personagem, né, o Vin Diesel, ele tá muito bem porque ele... A combinação perfeita de marra, aquela malandragem e carisma, né? Porque você vê, ele domina as cenas que ele tá, né? Você não consegue torcer contra ele, porque apesar dele ser um bandido ali, né, um fora da lei, o cara é maneiro, entendeu? Ele ganha as corridas, o cara é fortão, não sei o quê, bebe cerveja. Então ele cativa, né? Tanto o Brian como o espectador. E o que você falou,
falou, porque ele é muito ligado, né, com os amigos dele, com a Letty, todos ali que ele coloca dentro do grupo, né? Você acaba torcendo pra ele. Ele é aquele tipo de filme que você torce pro vilão, né? Exatamente. É o que tu falou, cara. Ele é muito carismático. Tem como. Falando agora sobre os atores, é engraçado porque nem o Vin Diesel, nem a Jordana, nem o Paul Walker, eles foram as primeiras escolhas. Ali, o diretor, os produtores, quando estavam conversando ali com o estúdio, eles queriam outras pessoas. Então, pro personagem do Paul Walker, né, do Brian O'Connor ali, eles estavam pensando em Eminem, Christian Bale, Mark Wahlberg, pra poder fazer os personagens, só que aí não foi pra frente. Pra personagem da Mia também, eles pensaram em Kristen Dunst, pensaram também em Natalie Portman, só que aí no final ficou com a Jordana, ela que passou no teste. E pro personagem do Vin Diesel seria o Mario Lopes também, mas aí também no final eles acabaram abrindo mão e ficou de lado essa questão, né? Pô, imagina o Eminem aí, né? Depois até o Ludacris entra, né? Que é o outro rapper aí. Aí seria interessante ver o Eminem. Ah, esse filme também é baseado em uma história real, né? O diretor, ele leu uma revista, que é a revista Vibe, e lá tinha uma matéria, né? Racer X. E aí falava sobre as corridas clandestinas que aconteciam em Nova York. Então ele ficou muito encantado ali com a matéria, leu tudo, foi até numa corrida clandestina que ele achou lá em Los Angeles. E aí ele ficou muito encantado ali com o mundo das corridas, dos carros personalizados e tudo mais. E aí ele foi trocar uma ideia com um cara que era o principal lá de Nova York, trocou uma ideia com ele, foi entender melhor quais carros eles usavam, a bebida que eles bebiam, o modo como eles agiam, a cultura mesmo underground ali, dos rachas, né, de rua ali. Ele falou, cara, eu tenho que convencer os estúdios, convencer a Universal a fechar comigo ali, a fazer o filme comigo. E aí ele foi lá, trocou uma ideia com os caras, convenceu. E aí o nome do filme seria, a princípio, Racer X, que era o nome da matéria dessa revista Vibe. Começaram a gravar depois com outro nome, que seria Red Line, que é a linha vermelha, né, como se fosse ali essa questão dos carros mesmo. Só que aí depois no final eles começaram a gravar, até tem as cenas ali com claquete, com o nome do filme Red Line ali, só que depois eles trocaram pra Velozes e Furiosos. Só que aí tinha uma questão, né? O nome Velozes e Furiosos já era um nome utilizado em um filme de 1955, e aí eles tiveram que fazer um acordo ali com o detentor do título, né? E aí o cara cedeu, né? E compraram por um preço ali o direito autoral do título, e aí virou Velozes e Furiosos, né? A franquia ali muito conhecida. Ficou um bom nome ali, né? É bem... e faz muito sentido com o que é o filme, né? Ficou melhor do que Racer X ou Red Line, acho que ficou bem melhor mesmo. E, cara, é o que você falou, aquela cena final ali, além das outras cenas serem muito bem feitas, eles utilizaram ali vários tipos de mecanismo, né? Pra poder fazer atores dirigindo como se fossem pilotos. Então eles construíram ali uma plataforma hidráulica ali, onde eles colocaram um carro e gravavam as cenas de estúdio. A primeira cena que a gente falou, que eles estão disputando pega, onde o Brian conhece o Toretto, né? E aí tinha uma plataforma hidráulica onde eles pilotavam ali, fingiam, então você conseguia dar close ali nos atores e tudo mais, de forma mais tranquila. E depois as outras cenas que eles gravam externa, como se os atores estivessem dirigindo também, eles utilizaram como se fosse um caminhão ali, né? Onde eles prendiam um carro atrás. Então o piloto profissional, ele dirigia o caminhão, fazia a movimentação ali do carro, e os atores ficavam atuando ali dentro do carro como se fossem os pilotos de verdade, né? Então você poderia acoplar as câmeras ali ao carro, também ficariam cenas convincentes, como se os atores estivessem dirigindo de verdade. Então a cena final também muito bem feita. Eles gravavam primeiro o trem passando, depois eles gravaram os carros pulando, né? E inclusive essa cena também utilizaram a mesma locação de dia de treinamento, que inclusive o David Ayer também é um dos roteiristas de Velozes e Furiosos, também foi roteirista de dia de treinamento. Então, tu vê que eles foram ali pensando em várias coisas ao mesmo tempo, várias referências aí ao longo do filme, né? Os efeitos especiais mudam muito, né? Do primeiro pro último filme, por exemplo, né? Você vê que muito mais poderoso, né? Ficou muito melhor. Esse eles ainda tinham um orçamento limitado e tal, né? Mas com o sucesso que foi fazendo, foi aumentando e foi melhorando. Ou seja, isso é bem feito. E qual é a sua nota pro filme? É difícil, assim, pensar. A nostalgia acho que pesa muito nessa questão de, pô, você isento, ser imparcial. Mas, cara, acho que é um bom filme, como a gente falou anteriormente. São boas referências, é bem feito as cenas de corrida, de ação. São bem feitas aí também as cenas que mostram o contexto. O Dom fala do passado dele, da família, do pai. A gente entende por que ele é agressivo ali de certa forma, ele tem que se controlar e tudo mais. Eu vou dar 5. Por ser baseado em fatos reais, é um bom filme, ele se propõe a fazer as cenas de ação, tem a história bem feita, tudo amarradinho ali. 5 é uma nota boa pra esse filme também. E na sua opinião, quais são as considerações finais aí, Léo? E a sua nota? Concordo com você, que a gente já falou aqui, né? É um ótimo início para a franquia, que depois não continuou, mas esse filme em si acho bem redondo. Se não tivesse continuação ali, para mim seria tranquilo. Eu vou ficar com 4.3, essa é a minha nota para ele aí. Se a gente fizesse dos outros, seria tudo abaixo de 3, com certeza. Então, definitivamente é o melhor. Sim, sim. E quais serão as nossas recomendações da semana aí? Acho que o primeiro pode ser Os Infiltrados, né? Porque também tem um pouquinho ali a ver, tem gente trabalhando infiltrado, né? De um lado e de outro.
E o outro, vamos de Exterminador do Futuro 2. Também Boa. tem boa perseguição ali de moto, de carro. Acho que tem a ver com o que a gente falou hoje. Então já deixa seu like aí e se inscreva no canal, hein, galera. Valeu e até o próximo programa. Tamo junto.